formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. E eu vou chamar de novo o Israel aqui para cima. Ele falou para mim assim: eu já desci, então agora eu vou chamá-lo de volta e ele vai estar conosco fazendo a sua última plenária. E como nós temos feito toda vez, a gente está convidando gente de pontos distantes para que estejam orando, e eu quero convidar que venha aqui alguém de longe, o pastor Klaus Peter, que vem lá de São Francisco, Santa Catarina. Uau, né? Ele vai orar, abençoando e pedindo sobre este tempo que vamos ter aqui agora. Oremos. Paizinho, quantos desafios nós temos recebido essa semana. O desejo de, talvez, acertarmos, muitas vezes tem nos levado a errar em algumas coisas. Mas obrigado porque a Tua misericórdia tem se renovado a cada dia nas nossas vidas. E por causa disso, por causa da Tua graça, daquilo que o Senhor faz em nós, nós podemos ter a certeza de que o Senhor não desistirá e de que possamos conseguir chegar à perfeição que o Senhor tem para nós, que é a estatura do Teu Filho para cada um de nós. Amém. Que a Tua misericórdia realmente nos mostre o quanto necessitamos nos humilhar perante o Senhor, para que possamos realmente resistir no dia mau, resistir aos dardos do inimigo e olharmos de forma adequada para cada um de nós. Amém. Sendo submissos uns aos outros e buscando em Cristo o exemplo e o modelo de conduta para cada um de nós, assim como Ele nos ensinou e como assim ficou registrado na Tua palavra. Obrigado por esse devocional, por cada plenária, por cada momento de discussão, e abençoa-nos agora mais esse momento, onde ainda poderemos ouvir um pouco mais, nos equipar, mas que tudo isso seja transformado em ação, Senhor. Amém. Que não sejam meramente palavras, que não seja meramente um intelectualismo acadêmico, frio, vazio, mas que sejam nossas vidas sendo transformadas para a honra e glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Eu acho que um pregador não deve beber água antes de falar, nem durante. Mas como o bispo Robson, que é a mais alta patente hierárquica, que fez isso umas 15 vezes em cada uma de suas palestras, eu estou tomando agora para não tomar mais durante. Em nossa igreja, os cultos são transmitidos ao vivo pela internet. São 3 câmeras e, de fato, são um problema. Acabou a liberdade dos que cochilam, que a câmera pega e mostra para o Brasil inteiro, e do pregador, que não pode ir para o ladinho para tomar uma aguinha, porque a câmera também vai atrás dele e é uma dificuldade. Aqui, mais ou menos assim, mas passa logo e vamos ver. Então, eu tenho como tarefa falar sobre os desafios comuns do reino de Deus. Quero, no entanto, antes fazer, a título de introito, 3 breves comentários. Na primeira palestra, eu apresentei, ao final, as razões pelas quais as pessoas procuram a igreja. E deixei de falar uma frase que gerou uma pergunta privada posteriormente. Eu disse que as pessoas procuram a igreja por algumas razões. Uma delas, em primeiro lugar, é a busca de uma explicação e solução para o seu sofrimento. O que permite, por exemplo, o interesse, a sedução da ideologia da prosperidade e de todos os tipos de magia que, às vezes, encontramos nas nossas experiências de fé.
Também disse que as pessoas procuram a igreja para satisfazer a uma humana necessidade de pertencimento. No caso, a uma ideia, a uma comunidade, a uma igreja especificamente. E terceiro, as pessoas procuram a igreja para ter prazer, sobretudo na dimensão artística e estética do culto. O que eu não disse, e agora digo, é que essas necessidades, essas motivações, essas razões de busca da igreja são legítimas. Foi isso que faltou dizer. Então, não me postei aqui de modo crítico em relação a esses 3 pontos e mais um, que eu esqueci, mas o outro Dom aqui, o Dom Robson, me corrigiu, dizendo que faltou, que são 4, de fato são 4, as pessoas procuram a igreja também para lhe desenvolver o seu sentido de missão na vida. Obrigado, Dom Robson de Resende, não de Recife. Segundo lugar, nós tratamos aqui o tema do congresso, esse daí, terminando com essa expressão, reino de Deus. E aqui eu quero falar de, desculpe, um certo mal-estar. A teologia chamada liberal e a teologia chamada conservadora, rótulos são perigosíssimos, ambas afirmam a mesma coisa. Nós implantamos o reino de Deus. A teologia liberal diz que nós implantamos o reino de Deus pela educação. E a teologia fundamentalista diz que nós implantamos o reino de Deus pela evangelização. É a mesma coisa. Ambos estão colocando o reino de Deus no ser humano, colocando, de fato, o ser humano como senhor do reino. É muito comum a gente na igreja ouvir a seguinte oração: Senhor, nos ajude a ganhar o mundo para Cristo, para que então Jesus volte logo. Isso é uma afirmativa absolutamente infundada na perspectiva bíblica do reino de Deus. E é a mesma coisa que afirmar que nós, pelo conhecimento, pelos colégios evangélicos ou de qualquer outra cepa denominacional, nós iremos construir o reino de Deus na terra. O que eu estou dizendo provoca um mal-estar, e vai provocar um mal-estar maior quando eu disser com quem eu aprendi isso, de que o reino de Deus não é implantado pela igreja. Eu aprendi isso com Hans King, no mais notável livro dele, ao meu ver, intitulado A Igreja. E aprendi isso com Leonardo Boff, antes de ser um teólogo da libertação, no seu livro Jesus Cristo Libertador, que só tem o título ligado à teologia da libertação, mas foi a tese dele na Alemanha e é de cristologia. Eles me ensinaram que nós não implantamos o reino de Deus, mas nós anunciamos o reino, nós sinalizamos o reino, nós esperamos pelo reino e nós vivemos os valores do reino. Embora isso possa parecer muito conformista, este é o ensino bíblico sobre a Basileia Tonteon. Quando percebido e entendido na perspectiva da peregrinação. 1 Pedro 1,17 nos fala precisamente que a nossa vida aqui é uma jornada. O último livro de Billy Graham, chamado A Jornada, ele mostra exatamente, eu estou acabando
a minha jornada aqui e vou começar uma outra jornada. Viver segundo os valores do reino de Deus é, sobretudo e primacialmente, viver a nossa vida aqui como um ínterim. Apenas um intervalo nos jogos da vida. O reino de Deus nos aponta, então, para isso, conquanto nós de tal modo nos agarremos a esse intervalo que achamos que este é o jogo. Mas o segundo tempo, que vai durar toda a eternidade, ainda não começou a ser jogado. É o ainda não do reino de Deus. Um terceiro comentário preliminar, agora sobre este congresso. Eu tenho participado já de vários desses congressos. Temos tido uma experiência aqui cada vez mais ampla, em que os participantes dos congressos, tanto palestrantes como ouvintes e participantes, temos tido o privilégio de nos encontrar com pessoas de diferentes confissões. Mas ainda assim, acaba de um modo ou de outro, pela fala de um, pela fala de outro, pelo comportamento de um participante, pela atitude de um palestrante, dividindo a plateia imaginariamente, invisivelmente, como disse ontem o Robson Cavalcante, em outro contexto, só usando a palavra invisível, em nós e eles. Talvez, como disse o Atilano, nós, no qual não me incluo, assim espero, que sabemos e os outros que não sabem. Nós, os tradicionais, nós, os pentecostais, e parece que precisamos de uma dicotomia, assim, para organizar o nosso pensamento. E quem nos chamou a atenção grandemente, e eu quero, então, evocar isso, de que até mesmo aquelas coisas que nós achamos ruins nos outros, não são tão ruins assim, foi o notável sociólogo Paul Freston, que, de fato, na minha perspectiva, trouxe aqui ponderações muito agudas que merecem a nossa tremenda reflexão. Eu fiz um comentário aqui sobre uma determinada igreja e ele disse, não nessas palavras, ele é muito educado, ele disse, você foi num culto e viu isso. Eu já fui em vários e vi coisas completamente diferentes. Caramba, eu estou julgando então aquela igreja por aquele culto em que eu fui. Será que eu gostaria que alguém julgasse também a minha por um culto que essa pessoa foi e daquele dia alguma coisa não foi assim tão interessante de se ouvir, mas a minha igreja passará a ser aquilo que ele viu naquele dia? São esse nós e eles. A gente precisa, de fato, eu vou mencionar isso logo a seguir, de fato, refletir um pouco mais sobre isso. Então eu quero deixar esta saudação ao ausente Paul Freston. Desafios, então, e resposta a alguns desafios que o reino de Deus nos traz. Primeiro, nós precisamos ser críticos e aprender a ser autocríticos. Nós temos que nos perguntar se o nosso evangelho é, de fato, o evangelho de Jesus e dos apóstolos. Será que aquilo que nós fazemos como igrejas é aquilo que Jesus determinou que nós fizéssemos? É conhecida uma frase de um teólogo francês
chamado Alfred Loisy, que disse que Jesus pregou o reino de Deus e o que surgiu, palavras dele, foi essa porcaria chamada igreja. Tirando de lado a crítica acerba e amarga, temos que nos perguntar que semelhança guarda a nossa igreja, não a dos outros, com aquilo que Jesus pregou. Ele não fundou nenhuma igreja. Quem fundou a igreja foi o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Mas Jesus deixou os fundamentos da igreja contra a qual as forças do mal não iriam prevalecer. Será que nós temos, de fato, obedecido a Jesus e a nossa igreja guarda, de fato, uma relação viva com o Evangelho de Jesus? É claro que cada época põe para a igreja desafios novos. Não estou propondo aqui nenhum tipo de etnocentrismo ou cronocentrismo, dizendo que então agora nós vamos redescobrir a pólvora. É muito interessante como as pessoas propõem ideias práticas ou de algum outro tipo que consideram novas, e então diz, agora estamos resgatando a verdadeira igreja. Como se nesses 2000 anos não houvesse uma igreja verdadeira, mas agora, graças a mim, a revelação que eu recebi, ao meu entendimento das Escrituras, agora então está surgindo uma igreja. É o caso, por exemplo, de alguns títulos que aparecem nas vestes, ou nos anéis, ou nas cerimônias de pastores. Títulos que nunca, ao longo de 2000 anos, ninguém ousou usar. Mas nós temos que restabelecer a igreja da sua apostolicidade perdida. Calvino, Lutero, os bobões. Agora não, agora nós temos, e aí então começa esse tipo de outra coisa, muitas vezes vinda ou do erro, do contágio com o mau caratismo, ou outras vezes pelo simples desejo de buscar uma novidade que o torne mais projetado em relação aos outros que não descobriram ainda a verdade. Não estou, então, propondo nenhum tipo de revisionismo, nem de presentismo, mas estou afirmando que a descoberta ou a redescoberta, seja ela qual for, e é uma tarefa de redescoberta permanente, deve ser feita no caráter da humildade. Senão, nós vamos colocar na Bíblia o que lá não está e vamos afirmar de pé juntos que lá está. Precisamos, portanto, aprender a ser, de fato, críticos e autocríticos. E é bom, os irmãos certamente tiveram aqui essa experiência. Há muitos anos eu era professor de uma disciplina lá no Seminário do Sul, e uma tarefa que eu dava era a seguinte: visite uma outra igreja que não da sua denominação, ou seja, não uma igreja batista. Aí eu na luterana, eu na anglicana, na presbiteriana. Eles voltavam dizendo o seguinte: Israel, eles são iguaizinhos a gente. Tem problema com o horário, com o som, os mesmos problemas que nossa igreja tem, eu encontrei lá. E também as mesmas qualidades. Às vezes nós achamos que esses problemas são só nossos, e são de todos, ou essas virtudes são só nossas, só nós pregamos realmente a palavra de Deus. Mas ela está pregada, é pregada em tantos outros lugares. Esse nosso encontro aqui nos permite, quando nós nos abrimos para o outro, a perceber que somos todos iguais, em nossas virtudes e em nossas vicissitudes. Segundo desafio, nós precisamos
endo e estro evangelizar. Com isso, quero dizer o seguinte: de fato, a nossa tarefa é evangelizar. Isso inclui evangelizar os de fora e inclui evangelizar os de dentro. Pastor Mauro Israel Moreira, falecido, pastor da Igreja Primeira Batista de São Gonçalo, da qual há aqui dois irmãos, que eu me lembro, dois pelo menos, que foram ali seus colegas de ministério, seus participantes da igreja, dizia numa entrevista que ele me deu há 1900, antigamente, que nós temos que fazer um evangelismo de banquinho. Ele se referia, nós temos que evangelizar os membros das nossas igrejas, porque alguns não são crentes, embora batizados, até com cargo na diretoria, né? Essa é uma realidade. Então, hoje, por exemplo, eu acho que nós não temos que pregar a católicos, nem pregar a umbandista, nem pregar a budista, nem pregar a anglicano. Nós temos que pregar a todos. Inclusive, numa igreja batista, nós temos que pregar Jesus Cristo aos batistas, porque há batistas que não são crentes. O que me faz lembrar, Robinson, há muitos anos, para mostrar como é forte o landmarquismo que eu mencionei no encontro anterior, encontrei um rapaz com uma pasta, igual essa pasta aqui do Congresso. Antigamente se usavam umas coisas que eu não sei o nome, que gravava, assim, meio em plástico, nas pastas, não sei como é que é o nome daquele negócio. E aí ele colocou na dele assim: eu não sou crente batista, eu sou batista crente. Isso se aplica, quem sabe, presbiteriano também, a metodista, certamente não se aplica. Deixa para lá. Muito bem. Ai de nós, diz Paulo, se nós não pregarmos o Evangelho. Não interessa se é de fora ou de dentro. Quanto ao mal-estar, então, peraí, eles agora, no caso dos católicos, que eram tão diferentes, agora são tão iguais, não temos que mirá-los. Nós temos que mirar quem não é salvo, não importa onde esteja. Em nossa igreja, quando vem os missionários dar testemunho, eu tremo quando não tenho tempo de avisar. Não fale de nenhuma religião. Fale, por exemplo, uma pessoa de uma outra experiência religiosa, mas não fale uma pessoa que era católica, então. Por quê? Porque ali há católicos ouvindo e vão se fechar para ouvir o Evangelho daí para frente. O que eu quero dizer não é flexibilizar, não é amansar, não. Eu quero dizer que todos, não importa a sua expressão religiosa, precisam do Evangelho. Por isso eu estou chamando de endoevangelização interna. Porque, na verdade, também, nós nos convertemos a cada dia. E de uma extra-evangelização. E nós temos tido muitas dificuldades, especialmente alguns grupos no Brasil, em levar a cabo a tarefa, como diz um congresso já há algum tempo, inacabada da evangelização. Em terceiro lugar, já falei isso aqui em outro evento, nós precisamos desenvolver um interesse e uma prática pela educação em nossas igrejas. Os pastores precisam se comprometer com a tarefa pedagógica da igreja. Os professores na igreja precisam se interessar, de fato, pela aprendizagem por parte dos seus alunos. Os músicos têm que saber que eles são vitais na formação intelectual, moral e emocional do nosso público. Eu gosto de dizer o seguinte: a
educação sexual, sentimental do brasileiro é dada pela música. Basta ouvirmos os diferentes estilos da música que toca no Brasil. É ali que as pessoas aprendem, por exemplo, que se você ama, tudo bem, é hoje mesmo que a coisa vai acontecer. Está nas músicas. E a pessoa aprende aquilo, repete aquele negócio. Então, os músicos precisam saber que, para além da adoração, ou junto com ela, ali está a educação teológica dos membros da igreja. Inclusive a formação gramatical. Então, uma música que começa com tu e acaba com você, é assim que o povo vai falar. Quanto aos pastores, eu disse e repito, nós temos feito um investimento notável na adoração, no culto. Tem tudo, tem multimídia, tem teatro, tem coreografia, tem coro, tem cantor, tem tudo. O nosso culto é realmente bonito, gostoso. Mas nós não temos investido na educação, na formação moral, na formação bíblica, suficientemente das pessoas. Então, num domingo, quantos estão no culto? E quantos estão na escola bíblica, ou que nome vem a ter? Na semana, no conjunto de pessoas que se reúnem nos vários cultos ao longo da semana, quantos estão nos cultos e quantos estão assentados em círculo estudando a palavra de Deus? E o que é que fica? Sermão? O que fica é música. E o que fica é o que se aprendeu na escola bíblica. Precisamos, então, nos comprometer. Isso implica em que o púlpito também tem que saber da sua dimensão pedagógica. É por isso que eu tenho falado, em onde eu vou, eu falo a mesma coisa. Nenhum pregador, eu vou ser cada vez mais enfático nesse ponto, didático, nenhum pregador deve regularmente subir ao púlpito para pregar uma mensagem que não lhe tenha custado pelo menos 15 horas de estudo. Você faz isso? Bom, não vou responder à provocação. Mas eu sinto que cada vez que eu preparo menos que 15 horas, eu fui desobediente, relapso, insubmisso. E não posso ficar confiando sempre no Espírito Santo, porque o Espírito Santo não gosta de preguiçoso. Não gosta de pessoas que não dão a prioridade ao púlpito. Um amigo teve grandes dificuldades na sua igreja, num determinado aspecto dela, seu, relacional. Então ele me buscou para a gente conversar. E quando ele chegou à nossa igreja, ele viu lá os meus horários de atendimento dito de aconselhamento. Ele disse: ô Israel, só isso? Lá na minha igreja, eu dou aconselhamento todos os dias, de manhã e de tarde. Corta a cena. Depois ele voltou e disse: você sabe, eu acho que eu estou errado. Eu acho que o problema que eu estou vivenciando, e foi um problema de acusação de uma pessoa de assédio por parte dele, acusação infundada, advém do fato dessa minha alta exposição, advém do fato de eu atender a essas demandas, e quanto mais você atende à demanda por aconselhamento, por exemplo, mais demanda haverá. Quando eu tenho que me concentrar naquilo que de fato é essencial, que é a pregação. E aqui, gente, eu sou muito prático. Eu tenho muito pouco tempo, em função de compromissos mais diversos. Mas, para mim, se eu tiver, estou sendo muito prático, se eu tiver que gastar 1 hora com uma pessoa,
e 1 hora para pregar às 500 pessoas ou 1.000 pessoas que dominicalmente participam do nosso culto presencialmente, eu vou dedicar às 1.000 pessoas, e não a uma. É uma questão de prioridade. Há uma que espere, ou que procure outro. Estou sendo muito cru, mas o tempo não é elástico. Eu não posso atender a 1 hora este e preparar 1 hora, só tem 1 hora, tem que fazer uma escolha. Estou dizendo que nós temos que entender, os pregadores aqui presentes, que a pregação é o centro do ministério, ou que nome se queira dar. Mas isso demanda ter que estudar. E é melhor fazer outra coisa. É melhor deixar alguma outra prática rolar por mais tempo. Vai cantando aí sobra lá uns 15 minutinhos, lê um versículo bíblico e tal, que isso não precisa preparo. Agora, pregar 40 minutos, que é um bom tempo, menos do que isso é muito difícil, 45 minutos, isso demanda muito estudo. Quando eu falo estudo, amplamente entendida a palavra. Então, o púlpito, ele tem que ter um projeto pedagógico. Esse ano que vem, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou dizer domingo após domingo? Então, nós temos como pregadores que ter um plano de púlpito. Qual é o assunto? Qual é o texto que eu vou pregar no Natal do ano que vem? Eu tenho que saber isso agora. Indicando planejamento, ou na linguagem da pedagogia, um plano de aula, um plano pedagógico. Há ministros de música que fazem a ordem de culto genérica, porque não sabe o que o pastor vai pregar. Mas o pastor também não sabe. Há pastores que preparam a sua mensagem alguns minutos antes do culto começar, e alguns enquanto o louvor está rolando. Isso é uma irresponsabilidade. Aí eu digo como o Paul Freston aqui, e não me venha com o Espírito Santo. Ele não gosta, não é mais o Paul, sou eu, ele não gosta de gente irresponsável, que tem um grupo a dirigir e não se prepara para isso, encontrando desculpas as mais variadas. Pastor não é executivo de igreja. Pastor é aquele que aconselha, que alimenta. Meu pai, quando era pastor, eu vou terminar, porque aqui nem todos são pastores ou pastoras, lá em Cianorte, no Paraná, um dia eu cheguei de férias, seminarista, sabe de tudo, eu vi meu pai, literalmente, consertando a privada pública da igreja. Falei, pai, como é que você faz um negócio desse? Não tem ninguém para fazer. Então deixa sem fazer. Não é sua tarefa limpar a latrina, consertar a latrina da igreja. Porque o pastor, ele acha que tem que fazer tudo. Bom, mas esse é um outro capítulo. Eu só estou dizendo o seguinte, que eu quis dizer, que eu tentei desenvolver nesse ponto, é que nós precisamos, de fato, de um compromisso prático com a educação. É ali que as coisas acontecem, para o bem e para o mal. Ou melhor, para o mal e para o bem. Temos que ser otimistas, né? Senão Atilano vai dizer que é pessimista, coisa de teólogo e tal. Atilano está preocupado, inclusive ele ia voltar ao Brasil, não vai voltar mais não, porque pelo que ele ouviu aqui, vai acabar mesmo a igreja daqui a pouco, então ele não tem mais o que, vai tocar onde? Né? Mas eu sou um otimista. Quarto, nós precisamos, um pouco na linha do ponto primeiro, nos envolver no labor de uma definição do que é ser igreja, num contexto urbano, que é claro não é exclusivo, mas o Brasil é cada vez mais urbano, não sabemos qual é a tendência, mas talvez seja essa, de se urbanizar cada vez mais, e um contexto tecnocientífico cada vez maior. Ao mesmo tempo, nós ainda mantemos linguagem e metodologia rurais e pré-tecnocientíficas.
Vou dar duas ilustrações, talvez que até provoquem algum mal-estar, mas como não haverá tempo de discuti-lo, eu posso lançar. Há um autor chamado Francis Collins, que era ateu, converteu-se, já biólogo, e ele narra a sua experiência linda de conversão, basicamente nos laboratórios de pesquisa da genômica. Ele foi, não sei se ainda é, o diretor do projeto Genoma Público, porque o projeto correu, um público e um privado. Ele foi o diretor do projeto público do governo norte-americano. Ele escreveu um livro, A Linguagem de Deus, interessantíssimo, no qual ele fala o seguinte: ele crê que o genoma é a linguagem de Deus. Ele entende que a evolução das espécies é o processo que Deus usou na criação, e até hoje está em curso esse processo que Deus coordena na perspectiva dele. Ele disse o seguinte, esse é o ponto que eu quero repisar. Acho que o Robson falou aqui, ou algum outro preletor antes, como muitos jovens, quando vão à universidade, perdem a fé. Por quê? Diz então Collins, segundo ele, nós acabamos impondo aos nossos jovens uma visão não científica da vida, desejando que ele, por exemplo, interprete as narrativas criacionais numa perspectiva dita criacionista, quando o mundo inteiro, desde criancinha, aceita a evolução. Então, quando esse jovem vai para a universidade, ele tem medo da ciência, porque o pastor lhe diz, toma cuidado, você vai perder a sua fé, porque a ciência, etc. e tal. Aí ele vai para a universidade, ou ele fica agente secreto para ninguém saber, ou ele se bandeia para o outro lado completamente e até cair no agnosticismo ou no ateísmo. Então, o Collins diz o seguinte, eu escrevo esse livro para animar os jovens que gostam de ciência a continuarem sendo cientistas, a continuarem sendo pesquisadores, porque não há nenhum conflito entre ciência e fé. Um livro que vale a pena. E eu tenho bastantemente me preocupado com isso. Há muitos anos escrevi um ensaio intitulado A Espiral Dentro do Cone. Esse ensaio eu incorporei agora no meu último livro, chamado No Princípio Deus, no qual eu procuro responder a Richard Dawkins, que escreve sobre a ilusão, né, a ilusão de Deus, de God Delusion, a ilusão de Deus. E esse meu livro é um livro, viu, Robson, apologético, em que eu afirmo, o subtítulo que eu dei é Em Defesa da Fé e da Razão, porque são territórios diferentes, mas não são territórios antípodas. Então, infelizmente, nesse ensaio que eu publiquei na revista Simpósio da Haste, agora incorporei nesse meu livro, felizmente ninguém leu, porque se lesse eu teria grandes dificuldades, porque o Teilhard de Chardin, que é o autor que eu estudo, foi, de certo modo, ostracizado, ficou no ostracismo na Igreja Católica jesuíta, por exatamente propor, paleontólogo que ele era, que a evolução foi o meio que Deus usou, e até hoje ele usa para ser o rei da história, desde a criação até os tempos celestiais. E ele pagou um preço muito alto por isso. E, independentemente do aspecto evolução, criação, pelo qual não tenho grande interesse, mas tenho grande interesse em que nós busquemos reconciliar com o mundo em que nós vivemos, que não necessariamente todas as suas propostas são inaceitáveis. Então, eu estou sublinhando esse fato de que nós temos que pensar o reino de Deus, pensar a igreja num contexto não mais rural,
gente, daqui a algum tempo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não fará nenhum sentido. Eu posso lhe garantir que boa parte de quem ouve esse salmo pensa no pastor como pastor de igreja, não como pastor de bois e carneiros. Porque boi e carneiro a gente só vê morto, já cortado em pedacinho em cima da mesa. Estou dizendo com isso que nós temos que buscar uma linguagem, um conteúdo que sejam contemporâneos ao tempo em que nós vivemos, se nós queremos conversar com as pessoas de uma maneira que elas possam entender. 2 exemplos apenas que eu mencionei dessa necessidade de reconciliação naquilo que evidentemente é reconciliável, ou nós não cremos que Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive da ciência. Parece que não. Eu sou um apaixonado pela ciência relativisticamente. Por exemplo, se eu leio, eu começo a minha leitura diária dos jornais pelo caderno de ciência. Se eu leio lá, por exemplo, que o cafezinho faz mal, eu duvido. Porque no dia seguinte virá um francês que dirá, o cafezinho é muito bom. Nesse eu creio. Porque a ciência, que se pretende, em alguns casos, divina, ela é exatamente o que ela é. O conhecimento no status que hoje a experiência permitiu. Amanhã é outra coisa. E uma das coisas que eu gostaria de fazer, e infelizmente não tenho tempo, era exatamente anotar essas coisas e que são altamente, verdadeiramente científicas hoje e amanhã não são. Alguns aqui se lembram que, quando você estava com problema de gastrite, a primeira coisa que o médico dizia era, tome leite. Hoje a primeira coisa, você falou, estou com gás. Ele diz, pare de tomar leite. A ciência é assim, não tem como ser diferente, por razões as mais variadas. Então, um esforço que eu queria ter era exatamente isso. E o editor de ciência da Folha de São Paulo, ele disse o seguinte, eu não cubro mais, linguagem jornalística, não dou mais espaço para afirmativas sobre saúde ou tal coisa melhora o sangue, ou tal coisa piora. Eu não publico mais, porque amanhã a matéria é outra, é exatamente o oposto, que depende de quem foi pesquisado. Alguém disse uma coisa que eu achei interessantíssima. As bulas de remédio partem de um pressuposto equivocado, que nós somos todos iguais. Então, um remédio X, para mim, batata, no bom sentido. Para outro não faz nenhum efeito. Para um, o cara desmaia, o efeito colateral, e o outro está acesão. Porque o ser humano, até mesmo na sua condição biológica, ele é uno, obra da criação de Deus. Quinto, nós precisamos, de fato, nos interessar efetivamente pelo diálogo entre os súditos, para usar a expressão medieval, do reino de Deus, e entre aqueles e com aqueles que não são membros do reino de Deus. Como disse já alguém aqui, eu publiquei um livro, quando estava na Visão Mundial, a editora Missão, muito interessante. É uma coletânea que eu mesmo fiz, de um autor chamado Roland Krocher, em que eu dei o seguinte título, era um estudo sobre os evangélicos, o evangelicismo, ali que eu criei essa expressão, na verdade, no livro do Kearns, História do Cristianismo através dos séculos, não, o Cristianismo através dos séculos, eu acho, foi eu que traduzi na primeira coisa, e eu criei esse termo, então, lá evangelicalismo, eu criei evangelicismo, porque eu escrevo em português, e eu falo em português, não em outra língua. Se eu estiver lá, eu falo, quer dizer, lá eu não falo que eu não sei falar, mas aqui eu falo a minha. Aí eu me perdi, fui fazer gracinha, eu me perdi completamente, então a ideia que eu ia falar, depois eu vejo no vídeo e eu inserto lá, viu, Samuel? Eu inserto lá um trechinho para ficar bonitinho e tal, mas o que eu quis dizer é o seguinte,
não sei o que quis dizer, mas o que eu vou dizer é o seguinte: nós temos que, de fato, nos interessar, nós temos que circular mais. Há uns 2 meses eu fui fazer uma palestra sobre diversidade étnica e religiosa para o pessoal pentecostal. Então, estava só pastores e pastoras e líderes pentecostais numa grande convenção no Rio de Janeiro. E aí é sempre aquela mesma coisa. Por que a gente não se encontra mais? Porque somos todos iguais. A gente aprende muito com os outros. E, de fato, por exemplo, aquilo que Fresto mencionou, que a despeito da teologia machista assembleiana, a prática não é machista. Tanto é que lá, naquele congresso, tinha tantos pastores quanto pastoras, de diferentes, não era só Assembleia de Deus, eram diferentes sub-ramos pentecostais. Nós temos que acrescentar, e um evento como esse, como já mencionei, é muito rico. A gente vê, às vezes, um nome tão estranho de uma igreja, mas que é nome mais estranho do que presbiteriano, metodista, batista. É muito estranho isso. Vamos voltar um pouquinho quando esses grupos surgiram. O quê? O quê? Metodista. Vocês são metódicos, é isso? No Brasil, a maioria fala... como é que é? Presbiteriano. Porque é muito difícil. Presbiteriano. Isso é nome de denominação, gente. Então, por que estranhar? Uma provocação ao que me abençoou com oração. Água da vida. É até mais bonitinho do que batista. O que mesmo? Presbiteriano. Não é verdade? Então, a gente sabe que nome mais estranho. Realmente, alguns estranhos. Mas nem todos são assim, estranhos. A gente vai aprendendo até nesses nomes aparentemente estranhos. Não é que nós temos muitas coisas em comum. Mas, também nós temos que desenvolver um diálogo com os temas do mundo. No campo da economia, no campo da mídia e no campo da biotecnologia. Podemos dizer que, morta a ideologia, claro que a morte é entre aspas, a nossa vida é pautada por esses 3 elementos. A economia é a nossa sobrevivência, queiramos nós ou não. O dinheiro está na Bíblia, é um assunto sobre o qual Jesus falou muito, talvez um dos temas que mais tenha falado, mais do que sobre sexo, mais do que sobre poder, falou mais sobre dinheiro. Nós temos que discutir esse assunto de economia. Como é que isso se desenvolve? Claro, não é para mim, eu não entendo nada desse assunto do ponto de vista teórico, a não ser de administrar com dificuldade as contas particulares. Temos que discutir um pouco o tema dos meios de comunicação. São eles, em nome do entretenimento, que fazem a teologia do nosso povo, seja ele cristão ou não cristão. E temos que dialogar com os temas ligados à biologia, daí a biotecnologia, a genômica. Eu quero mencionar aqui 2 episódios também pessoais que apenas ilustram que nós devemos ter esse interesse. Em relação aos meios de comunicação, eles divulgaram um episódio no qual se envolveu o jogador Ronaldo Nazário. E eu escrevi uma carta aberta, pública, ao Ronaldo, que certamente nunca chegou às mãos dele, embora fosse interessante, no qual dizia: Ronaldo, a Bíblia diz o seguinte: você é pecador, enquanto você não se arrepender, você vai viver desse jeito, aos trancos e barrancos. Resumo isso, uma carta longa, uns 20 mil caracteres, e eu publiquei isso nos veículos possíveis, né? Internet, que é o que a gente pode hoje, não tem veículo praticamente no Brasil, você não tem acesso aos demais. E a circulação dessa carta foi realmente muito interessante. Foi legal. Nesse contexto, eu estava lendo um dia no escritório, esperando um atendimento médico, e eu li uma das revistas de celebridades, assim ditas, e tinha lá um tal de Netinho de Salvador,
E ele disse o seguinte, olha, para mim é o seguinte, a gente morre, é tudo escuro. Acabou. Nós temos que experimentar tudo agora, até droga, tudo. Muito bem. É sobre isso que eu tenho que escrever. Porque é isso que as pessoas estão ouvindo, infelizmente não tive tempo de fazê-lo, só preguei sobre o assunto, mas é isso que as pessoas das nossas igrejas estão ouvindo e estão lendo. E de tanto ouvir, mais do que ouve a sua mensagem, o estrago pode ser grande, ele pode acabar crendo e até achar um versículo que demonstre isso, coisa que o Netinho não fez. Nós temos que estar atentos àquilo que estão dizendo. E então, em função do que estão dizendo, fazer o nosso diálogo. A nossa agenda, ela, é claro, tem que estar à frente, mas a nossa agenda também tem que ser uma agenda que reaja. Porque senão a mentira vira verdade. Outro episódio. O Brasil discutiu durante alguns meses o uso de células-tronco embrionárias. Eu decidi entrar no assunto. Eu não sabia absolutamente nada. É nada mesmo. Eu li um artigo de um cara, eu li e disse, meu Deus do céu, eu sabia que eu era ignorante, mas não tanto, porque eu li e eu não entendi nada. O cara falava em nidofertilização, nunca ouvi falar disso. Aí eu fui estudar o assunto. E, de fato, 15 horas não são suficientes. Eu estudei umas 60 horas para pregar um sermão sobre esse assunto. Preguei o sermão, publiquei o texto e eu enviei para a Mariana Zatz, que é a principal pesquisadora de genômica no Brasil, na USP. Não conheço a sua experiência religiosa, talvez seja judaica, não sei. E ela então me respondeu, disse o seguinte, eu li o seu artigo e ele me trouxe lágrimas de alegria, porque o meu projeto, o que eu estou envolvido, é para salvar vidas. Nós estamos do mesmo lado, porque eu defendi e defendo que as pesquisas devem continuar. Então, arrolo as minhas razões neste texto, que está disponível na minha página, que foi ali colocado o endereço, prazerdapalavra.com.br, está em forma de e-book, que você pode ler caso você se interesse por isso. Eu estou apenas querendo dizer, evidentemente, nesse dia, a igreja estava cheia, porque esse era o assunto, e em seguida o STF iria julgar aquele assunto. Claro que a minha enquete, tanto na minha página quanto na página do seminário, os participantes são contrários, a maioria é contrária ao uso. Por que contrária ao uso? Em grande parte, porque o pensamento evangélico, que é o pensamento que está na televisão, do pregador A, B e C, se mostraram contrários com argumentos do tipo, olha, isso aí, o próximo passo é o aborto. E eu agora preciso pregar um sermão sobre aborto. Já tentei, mais de uma vez, nunca consegui preparar um sermão que não seja uma aula, que seja um sermão sobre esse assunto. Por causa do contexto dos chamados anencéfalos. Então, o médico da minha igreja disse, você tem que escrever sobre isso. Eu estou confuso. Tem alma o bebê anencéfalo? O anencéfalo tem alma? Eu tenho que responder esse assunto. Isso é que as pessoas estão discutindo. Então, eu quero dizer com isso que nós temos que ampliar o nosso diálogo. Não estou dizendo que todo domingo nós falemos de temas contemporâneos, porque as pessoas não gostam disso. Elas têm a sua agenda própria, aquelas razões que eu apontei, porque vão à igreja. Mas é nossa tarefa, de novo pedagógica, não deixar os membros de nossa igreja sem uma orientação, que eles vão seguir qualquer uma. Aqui falar mais alto e falar mais grosso. Por último, nós precisamos nos envolver, Robson Cavalcante já mencionou isso,
numa apologia da fé cristã. Eu sei que muitas pessoas aqui ficaram incomodadas com algumas afirmativas aqui apresentadas, do tipo, nós vivemos numa sociedade pós-cristã, secularizada, etc., etc. Pode ser que você, na sua realidade, não perceba isso. E pastor tem um grande problema. Ele vive numa redoma. Ele pensa que o mundo é igreja. Eu falo de mim mesmo, minha esposa sempre chama atenção, olha, o mundo não é só igreja. Mas a gente acaba achando que o mundo é igreja. O aspecto que eu quero salientar é que esse mal-estar, dessa descrição que ela traz, a gente deve considerar, porque a igreja é a igreja da tradição, já foi aqui mencionado, a igreja do presente e a igreja do futuro. Nós temos que nos preparar para o futuro. Aquilo, então, que foi mencionado aqui várias vezes pelo Robson, que está com essa cruzada anti-liberalismo, é mais sério do que a gente imagina. E ele não está sendo apocalíptico. Mas não estamos longe em a nossa placa no frontispício do nosso santuário, assim, Jesus Cristo, a única esperança de um promotor ou de um procurador da República nos acusar de sermos sectaristas. Por que Jesus Cristo é o único? E as outras? Então, essa realidade não é assim tão inglesa, não. Tão francesa, não. Essa realidade está se aproximando cada vez mais de nós. Então, falar na singularidade, o Robson usou unicidade, eu prefiro singularidade de Jesus Cristo, é estranho, mesmo as pessoas que participam dos nossos cultos. Jesus Cristo é o único. E os índios, e os chineses, que nunca ouviram falar de Cristo? É a pergunta. Então, tanto externamente quanto internamente, nós temos que apresentar. E sem a singularidade de Jesus, não há cristianismo. Robson fez a denúncia aqui, eu concordo em todos os gêneros e graus. A mesma coisa, nós temos que defender a normatividade das Escrituras. Eu gosto tremendamente de todos os estudos bíblicos. Até mencionar um autor que foi aqui citado, Gerhard von Rad. Eu acho os caras realmente, muitas vezes cientistas e muitas vezes delirantes. Os caras deliram, porque, de fato, você afirmar algumas coisas sobre a Bíblia, não há nenhuma evidência externa, nem interna, só há a interpretação do cara. Então, olha, como uma visão, eu acho interessante. Então, por exemplo, provocar aqui os biblistas. Vamos provocar? Vou embora daqui a pouco mesmo. O Pentateuco foi escrito na corte do rei Josias para justificar a reforma religiosa que ele fez. É uma ideia interessante, muito interessante, fantástica. Tá bem, vamos colocar como hipótese, tá bem, vamos discutir a hipótese, apresentar a hipótese e tal, mas a única? Que evidências nós temos? Que elementos nós temos? Aí vamos vendo que só temos a especulação, por causa daquele pontinho aqui, daquele pontinho ali. Um colega de profissão pedagógica, docente, disse, eu falei, fulano,
esse negócio de que Paulo não escreveu as pastorais, não escreveu Efésios, não escreveu Colossenses, eu não aceito esse negócio não, eu falando com ele. Não, Israel, é o seguinte, o estilo e um monte de coisas evidenciam que não foi Paulo que escreveu. A teologia é paulina, mas não foi Paulo que escreveu. Eu disse, fulano, vou te dizer uma coisa para você. Tem textos que eu escrevi e que eu leio e digo, não fui eu que escrevi. Não é o meu estilo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que examinar todas as hipóteses, até admiti-las. Não tem dificuldade. Mas não posso dizer, é essa. Eu estava numa banca de mestrado uma vez, e o aluno defendendo lá os chamados mitos da criação, falou na teoria do Smith-Wellhausen, JEDP, né, e tal. Aí, quando chegou a minha vez de falar assim, eu não sou biblista, não entendo nada desse negócio, eu sou historiador, eu começo quando a Bíblia acaba, mas eu acho muito esquemático. Esse aqui é J, esse aqui é E, esse aqui é D, esse aqui é P. Isso é muito Levi-Strauss para mim, muito estruturalista esse negócio. É muito corretinho para funcionar, eu disse. Aí levantou-se um biblista, de fato o cara era cobra, disse, realmente, essa teoria na Alemanha ninguém mais usa, está totalmente superada. E o nosso mestrando aqui, pontificando como sendo por quê? Porque amanhã surge outra, gente. E depois de amanhã surge outra. E a ciência é assim mesmo, senão não é ciência. O que eu não posso dizer, foi assim que aconteceu. O rei Josias mandou escrever o Pentateuco, para essa, aquela finalidade. Uma boa hipótese, uma boa especulação. O que eu estou sublinhando, então, portanto, é o fato de que nós temos que nos envolver na apologia. E houve um estrago, nesses 2 capítulos, a singularidade de Jesus e a normatividade das Escrituras, um estrago com um livro chamado Código da Vinci e os 1000 outros que surgiram na mesma esteira, tentando fazer o mesmo sucesso, que os irmãos não podem imaginar. É um estrago de um tamanho incalculável. Eu só conto um episódio nos 3 minutos que me restam. Nossa igreja, uma pessoa manifestou interesse por Cristo, começou a ser discipulado. Um dia ele manda um e-mail. Israel, quero falar com você como professor, não como pastor. Aí começou a fazer algumas perguntas. Aí eu cá comigo. Só respondi assim, você leu o Código da Vinci? Porque a pergunta era, quem me garante que esta Bíblia que nós temos é de fato a Bíblia, se não tem uma escondida, que nunca nos foi revelada? Quem me garante que de fato Jesus não se casou? Porque qual é o problema de Jesus ser casado? Nenhum problema, quem me garante? Aí você leu o Código da Vinci? Ele respondeu, li, mas não é por isso que estou perguntando não. Então, meus irmãos, o estrago. E nós ficamos vendo o filme, alguns até aplaudindo. Não estou aqui com teoria de conspiração, o cara está querendo ganhar dinheiro, só isso. Mas nós temos que responder a isso, temos que estar prontos, é nossa tarefa, não nos acuar e só atender aqueles que nos procuram para resolver o seu problema de sofrimento, porque talvez quando ele resolver ele vai embora. Então eu deixo essas recomendações que eu tenho procurado, com muito temor e tremor, colocar em prática, sobretudo essa de nos envolver na defesa da singularidade de Jesus e da normatividade das Escrituras. Que Deus nos ajude a que, de fato, sejamos seus parceiros na tarefa, como diz Paulo, de levar cativo todo o pensamento. Enquanto o reino de Deus não se completa,
A nossa tarefa é anunciá-lo. A nossa tarefa é proclamá-lo. A nossa tarefa é esperar por ele. A nossa tarefa é viver segundo os valores do reino de Deus, tão completamente apresentados em Mateus capítulos 5 e 6, sobretudo. É um projeto para a vida inteira, mas vale a pena. Sem a heresia, que realmente o Atilano fechou com heresia, eu tenho que combater. Eu não sou assim um cara polemista, detesto polêmica, apologética sim. Mas ele dizer que não há céu nem inferno, ele não disse isso. Poxa, ninguém... Não, olha o que ele disse, preste bem atenção. Mesmo se não houvesse céu e inferno, ser cristão seria bom. Falou ou não falou isso? Isso é ou não é heresia? Porque lança uma dúvida. Será que existe mesmo? Será que não existe? Isso ele chama de alfinetada. Eu acho que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma espada penetrante. Gente, muitíssimo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche